Mas qual é a origem do nepotismo? O Repórter Brasil explica. A palavra nepotismo era usada na antiguidade para expressar as relações de concessão de privilégios entre o Papa e os seus parentes. Mas hoje, nepotismo é sinônimo de favorecimento, quando um agente público contrata parentes para cargos públicos. Pode ocorrer também em instituições privadas. Um grande nepotista da história foi Napoleão Bonaparte. O imperador francês nomeou 3 irmãos como reis nos países conquistados por ele. A Constituição Brasileira, de 88, já cita os princípios que devem ser seguidos na contratação de funcionários no serviço público, entre eles a moralidade e a impessoalidade. E para falar sobre a aplicação desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós vamos conversar com Cláudio José Montesso, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Esse entendimento do Supremo, ele deixa alguma brecha? Eu acredito que não. O Supremo foi muito feliz na edição da súmula e muito mais rigoroso do que todos nós aguardávamos em termos da decisão. Temos que levar em consideração que ele parte da decisão a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que se aplicava ao Judiciário. Nessa resolução havia uma restrição voltada exclusivamente aos órgãos componentes da Justiça e que, portanto, estivesse subordinado o parente. O Supremo foi além, entendeu que não poderia haver nomeação nem mesmo dentro da própria pessoa jurídica de direito público para a qual houvesse a subordinação e a relação de parentesco com o nomeante. Isso torna, por exemplo, numa hipótese mais radical, que o presidente da República não pudesse nomear absolutamente nenhum dos seus parentes em toda a União Federal, em todo o serviço da União Federal, em tese, pelo menos em tese. Portanto, há um rigor muito maior na aplicação da súmula e o que foi muito bem-vindo para a sociedade brasileira. Então, quer dizer que o senhor acredita que com essa súmula vinculante, o nepotismo realmente deve acabar no país? Eu diria que o nepotismo já acabou na Constituição de 1988. O ministro Lewandowski, que foi muito feliz na sua afirmação agora há pouco, ele disse isso. O Supremo não inovou. Na verdade, nós já dizíamos isso há muito tempo. A ANAMATRA, que é a entidade que eu presido, desde 2001 já vinha fazendo uma campanha para erradicar o nepotismo no Judiciário e fez várias vezes incursões, seja no TCU, seja no Supremo, seja no próprio TST, para eliminar isso. A resolução número 7 do CNJ foi retirada pelo CNJ a partir de uma provocação que nós fizemos, porque nós sempre consideramos que a partir do texto da Constituição de 1988 não havia mais possibilidade dessa prática no Brasil. Portanto, não há inovação. Apenas as pessoas precisaram que alguém viesse e dissesse, olha, não dá mais para continuar assim e é preciso acabar. Certo. Nós temos uma pergunta da população. Eu queria saber se eu passasse algum concurso público, se algum parente meu até o 3º grau podia assumir. Sim, não há vedação para o concurso público. A pessoa concursada exerce a função pública normalmente. Um parente dele que eventualmente pudesse ser nomeado lá, não poderia ter uma relação de subordinação com relação a ele próprio, o servidor. O que se quer impedir é que a pessoa que tem capacidade de nomeação de servidores para cargos de comissão ou cargos de confiança, elas possam utilizar desse poder que elas têm para contratar servidores. É claro que uma pessoa que não tem esse tipo de possibilidade de contratação, por exemplo, um juiz de 1º grau que não tem a possibilidade de nomeação de servidores hoje no nosso sistema legal, ele obviamente pode ter alguns dos seus parentes servidores públicos contratados ou nomeados lá. Não há uma subordinação hierárquica entre eles, não há uma ligação direta nesse tipo de serviço. Certo, nós temos mais uma pergunta. Queria saber a punição para as pessoas que conseguem colocar a família dentro do governo. Se por acaso se constatar a existência do nepotismo, nós vamos ter uma situação muito peculiar. Nós vamos poder processar esse administrador público por ato de improbidade e por desobediência ao texto constitucional. Até acho que a consequência poderá ser a própria devolução dos vencimentos recebidos irregularmente por essa pessoa ou indenização ao erário pela nomeação irregular. Eu chamo sempre a atenção que o culpado na nomeação aqui vai ser sempre aquele que nomeia e não o servidor que eventualmente aceita a sua nomeação. E que nesse caso, se trabalhou, evidentemente tem que ter a remuneração pelo serviço que foi prestado. Mas aquele que contratou irregularmente pode ser condenado eventualmente até a ressarcir o cofre público pela contratação irregular. Até no nepotismo cruzado. Inclusive no nepotismo cruzado. Ok, obrigada pela participação. Obrigado.